Olá, meu nome é Amanda Charão e eu sou bolsista de iniciação científica do grupo Práticas Críticas da Gravura à Arte Impressa, Processos e Procedimentos Matriciais, Transferências e Impregnações do Instituto de Artes da URGS. Hoje eu vou apresentar aqui um projeto chamado Litográficas, um estudo sobre a relação entre a constituição da pedra calcária e o resultado artístico alcançado. Em 1798, Johann Alois Senefelder apresentou a litografia, técnica de impressão que havia descoberto e aprimorado nos anos anteriores. Mas qual a grande diferença dessa técnica para as demais, tão utilizadas nesse tempo? Primeiramente, a litografia não dependia de sulcos para a gravação da imagem, sendo, como o próprio Senefelder a chamava, uma técnica química. Em suma, a gravação e impressão de imagens litográficas se dá pela repulsão da água e da gordura. Outro ponto, muito explorado pelos artistas que viriam a experimentar a litografia, era que ela permitia ao artista empregar diferentes materiais como tintas líquidas com pincéis e penas, lápis e giz gordurosos, e mantinha a textura e pequenos detalhes como em um desenho no papel, característica não alcançável com as demais técnicas disponíveis na época. Isso se torna possível pelas propriedades da pedra litográfica utilizada como matriz. Essas são pedras calcárias de textura porosa e compacta, o que faz com que consigam absorver gordura e reter umidade em sua superfície. No processo litográfico, a gordura dos materiais utilizados para desenhar se fixa sobre a pedra e atrai a tinta de impressão, também gordurosa, ao mesmo tempo que as partes não desenhadas são umedecidas com uma fina camada de água que acaba por repelir a tinta. Assim, quando entintada a matriz, somente os poros da pedra que receberam gordura irão receber cor. Antes do nascimento da litografia, essas pedras retiradas do município de Solnhofen, na Alemanha, eram muito baratas e fáceis de se adquirir. Eram utilizados no chão de igrejas e na construção de casas rurais, as quais tinham seus tetos cobertos por finas placas de pedra calcária. Depois do avanço da litografia, elas começaram a se tornar mais raras e hoje em dia as minas de Solnhofen que ainda estão em atividade realizam a extração de pedras somente para usos acadêmicos e artísticos. Apesar de serem encontradas em outros locais, as pedras dessa região ainda são consideradas as melhores para a produção de litografias. As pedras calcárias são formadas em condições específicas, em águas rasas e quentes, geralmente na linha do Equador, o que nos faz questionar como existem em abundância na Alemanha. Porém, essas pedras se formaram na região no período Jurássico, há 150 milhões de anos atrás, quando o oceano era raso e quente, onde hoje é a Europa. Elas são chamadas de calcário micrítico e são formadas por carbonato de cálcio, possuindo partículas muito finas e os espaços entre elas muito fechado e irregular. No fundo do mar naquela época, entre montes altos de matérias depositadas, encontravam-se bacias profundas com calcário estratificado e águas hipersalinas, o que as tornavam hostis. Animais, que acabavam morrendo devido à hipersalinidade do lugar, e lama de cal depositadas em plataformas de carbonato, eram levados a essas bacias através de tempestades tropicais. São encontrados com frequência diversos fósseis muito bem preservados nas pedras litográficas, que, por causa de suas características geológicas, permitiram a preservação de seres de corpos moles como medusas e polvos, e até mesmo impressões de órgãos internos de algumas espécies. Essas pedras, tão importantes para as artes visuais, a história do design e da escrita, têm grande valor também para outras áreas como geologia e paleontologia, demonstrando como algo uma vez tão simples como uma rocha pode ser tão grandiosa e unir tantas áreas de conhecimento diferentes em uma única forma, inerte e tão viva ao mesmo tempo. Muito obrigada.